Olá, olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sandro Palma e esse é o canal Palma 360. Estamos tanto no YouTube, no TikTok, no Instagram como Palma 360. Geralmente libero um vídeo por semana. Não deixe de assinar o canal. Semana passada falamos sobre o Motorola Signature, que é um celular do segmento Premium da Motorola. O vídeo ficou bem bacana. Recomendo que vocês dêem uma olhada no canal. Recomendo que vocês dêem uma olhada no vídeo no canal. Essa semana vamos falar sobre um tema novo no canal. Não vamos falar sobre livros, não vamos falar sobre celulares. Vamos falar especificamente sobre notebook. Mais especificamente sobre o notebook MacBook Neo da Apple, tá? Então, como eu gosto de fazer em todos os vídeos, eu gosto de falar como eu estou filmando. Estou filmando com o Samsung A56, porque eu gosto de consolidar todos os meus vídeos num só celular. Então, como eu já vinha filmando com o A56, eu gosto de manter todos os meus vídeos num lugar só. Porém, eu posso mudar de uma semana para outra, mas eu sempre gosto de avisar aqui qual aparelho eu estou usando para gravar, para que quem esteja vendo tenha noção da qualidade da câmera, tá? E outra coisa também, eu gostaria de comentar logo no começo: se vocês gostam do meu trabalho e querem apoiar o canal, considere deixar um like, tá bom? Então vamos lá pro vídeo. É o seguinte, antes de falar especificamente sobre o MacBook Neo, eu gosto de contextualizar a situação. Por exemplo, contextualizando a Apple. A Apple é o fabricante do MacBook Neo, tá? Ela foi fundada em 1976 por 3 pessoas, pelo Steve Jobs, famoso Steve Jobs, pelo Steve Wozniak e por um desconhecido Ronald Wayne. Poucos anos depois da fundação, o Ronald Wayne vendeu a parte dele. Então os protagonistas e os grandes conhecidos são o Steve Jobs e o Steve Wozniak, tá? Um parênteses, eu li uns livros sobre a Apple e o Steve Jobs é o cara mais comercial, é o cara que tem as ideias, que propõe os desafios e que ficou na mídia. Mas quando a Apple foi criada, quem elaborou o projeto do computador, quem era o conhecedor técnico, é o Wozniak. O Wozniak é vivo até hoje e as suas opiniões são comentadas na internet. Então, na época, quem conhecia de eletrônica, quem conhecia tecnicamente, é o Wozniak, que era, algumas pessoas dizem que é o gênio da eletrônica. Ele lia as revistas de eletrônica, os computadores estavam sendo lançados há pouco tempo no mercado, tinha pouca fonte, eles pegavam as revistas de eletrônica e a ideia era criar um projeto mais simples, mais eficiente do que o publicado nas revistas. Então o Steve Jobs viu essa oportunidade e se juntou com eles para criar a Apple, tá? Mas a Apple deu um salto de operacional, digamos assim, com o Macintosh em 1984, que realmente deu um boom na empresa, as vendas aumentaram, eles ficaram conhecidos. Foi então 1984 com o Macintosh. Outro ponto que eu gostaria de comentar é o seguinte: a Apple é conhecida por ser uma empresa inovadora e de alto custo. Ela foi pioneira no mercado em vários produtos e todos com custo elevado. Ela foi pioneira na computação com o Macintosh, no celular, no smartphone com o iPhone. Ela lançou e criou o iPod bem antes do iPhone. Criou o AirPods, que é aquele fone de ouvido sem fio. Ela criou o iPad. Ela criou diversos produtos. Ela tem serviço também, tem o Apple Music, o Apple TV.
tem diversos produtos. Ela realmente é pioneira. O grande forte da Apple é a inovação. Ela vive, uma empresa feroz na inovação. Outra coisa, a Apple se diferencia totalmente dos outros fabricantes de eletrônica. Ela diferencia tanto das empresas de computador quanto de celular por um mesmo motivo. Ela diferencia da Dell, ela diferencia da Lenovo, ela diferencia, agora misturando um pouco as estações, diferencia da Motorola, diferencia da Samsung, tanto no segmento de notebook quanto no segmento celular, pela mesma razão. E qual é essa razão, Sandro? O que faz a Apple se destacar tanto? É o seguinte: ela é tanto desenvolvedora do hardware quanto do software. Ela cria o hardware. O que é o hardware, Sandro? Como já expliquei aqui, o hardware é peça física, é a carcaça, é a bateria, é o teclado, é o processador, a placa de circuito eletrônico. Ela diferencia porque, por exemplo, a Dell faz o hardware, faz o notebook, mas o sistema operacional é o Windows, que é da Microsoft. A Dell não. A Dell, ela cria o hardware, a carcaça do notebook, do celular. Ela cria os processadores, desenvolve o processador e principalmente ela desenvolve o sistema operacional, o software, que é o iOS, que é o Mac OS. Então isso gera uma grande vantagem para a Apple, tanto financeira quanto operacional, porque ela otimiza demais o funcionamento do aparelho. Ela otimiza porque ela já faz o software pensando nas especificações de hardware que está na mão dela. Então isso é uma vantagem tremenda, tanto quanto de custo quanto operacional, de funcionalidade, tá? Deixa eu ver, eu fiz uma colinha aqui, deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Foi fundada, diferença do hardware. Eu lembrei de um ponto aqui, o Steve Jobs, que foi um dos fundadores da Apple, faleceu em 2011 de câncer, tá? E aí o Tim Cook, que segundo fontes foi ele que indicou, substituiu ele. E o Tim Cook, que ficou CEO da Apple, está 15 anos no cargo. E tem um grande rumor, muito forte, que ele vai deixar o cargo esse ano, depois de 15 anos no comando da Apple. E o Tim Cook lançou diversos produtos sob sua gestão. Ele lançou o Apple Watch, por exemplo. E o Steve Wozniak ainda está vivo, que é o gênio da eletrônica. Ele está vivo, ele não trabalha mais na Apple, mas ele tem ações e recebe dividendos da empresa. Agora falando especificamente sobre o MacBook. Sandro, por que você trouxe esse produto para o canal, trouxe um tema para o canal? Porque esse MacBook trouxe diversas novidades muito interessantes para o segmento de notebook. Por exemplo, a Apple era conhecida por não ter produtos de entrada, não ter produto de segmento de entrada. Sandro, o que é segmento de entrada? Segmento de entrada é aquele segmento de mais em conta, com especificações mais modestas. A Apple sempre teve produto de segmento top com preço elevado. E o MacBook Neo é um produto de entrada com característica boa, que os reviews que está acontecendo não desmerecem, não diminuem o hardware, apesar do preço. Por exemplo, falando um pouco das especificações, o MacBook Neo foi lançado, vamos falar da carcaça primeiro. A carcaça é colorida para agradar os jovens e metálica, que já é carcaça metálica para notebook, é característica de segmento premium, tá? Então ela já colocou esses dois diferenciais na carcaça. A bateria, ok, dura, parece que 17 a 18 horas por dia. Para notebook é bom. Tem 13 polegadas a tela. A tela no padrão mais ou menos é 14, mas como ela foi criada e anunciada para o segmento estudantil nos Estados Unidos, 13 polegadas não é igual aos netbooks de antigamente, mas também não é o mínimo 14.
É um ok. E que mais? Outra coisa, processador. O grande coqueluche, o grande anúncio foi usar um processador de celular no MacBook Neo, que é o processador A18 Bionic do iPhone 16 Pro. Então, cai naquilo que eu falei, na vantagem de ter o desenvolvimento do hardware e do software na mesma empresa. Então ela já desenvolveu o sistema operacional, o macOS, sabendo que o processador ia ser de celular, já pôde desenvolver as melhorias. Então ficou um equipamento bem bacana, tá? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Carcaça, tamanho da tela, processador, memória, armazenamento. O armazenamento é 256 GB, que é o mínimo do notebook, tá? Não recomendo comprar menos do que isso. E tem opções de 512 GB. E a opção de 512 GB no botão Power tem bloqueio digital, tá? E pelo preço que foi lançado nos Estados Unidos, a versão de 256 está $599. E a 512 está por $699. São bem competitivos esse preço. E a memória RAM é de 8 GB, tá? Não é no padrão mais rápido. Então, as especificações estão bem ok pelo preço. E lá nos Estados Unidos é anunciado como um MacBook de estudante. Mas, fazendo uma comparação, ela está no mesmo nível do MacBook M1, que foi lançado, foi o primeiro notebook lançado com processador ARM, e é um processador bem competitivo, bem competente. Já tem o M2, M3, M4 e foi recentemente lançado o M5, tá? O que mais? Outra coisa, pontos negativos. Sandro, se tem produto, tem algum ponto negativo? Tem. O principal ponto negativo comentado na mídia sobre esse produto são as portas, as conexões, tá? Que é extremamente limitada. Ela tem duas conexões USB tipo C, que não são Thunderbolts, são uma conexão tipo C 3.0, que é mais rápida, que essa para usar o hub se alguém precisar colocar no monitor externo. E tem uma USB USB tipo C, também tipo C 2.0, mas essa seria mais para mouse, alguma coisa assim, tá? E no outro lado, porque essas duas conexões estão no lado esquerdo, no lado direito tá o conector de fone de ouvido P2, tá? Então são conexões, são muito pouco de conexões concorrentes. Aí que vem o ponto de destaque. Eu acompanho as informações na internet e tecnologia e tô vendo que as empresas estão de cabelo em pé para criarem concorrentes a nível do MacBook Neo, porque hoje no mercado não tem equivalente com a mesma potência, com o mesmo preço, principalmente característica técnica satisfatória para concorrer na faixa de preço com o MacBook Neo. Então a Intel, que é fabricante de processadores, está anunciando recentemente um processador para concorrer com o MacBook Neo, mas ela anunciou recentemente. A Apple já está no mercado, já está vendendo. Então você percebeu a defasagem? A Apple mais uma vez inovou, porque ela colocou um produto no segmento de entrada com características e especificações técnicas competentes por um preço que eu vou falar depois. Então os concorrentes estão correndo atrás do rato para reagir. A Qualcomm, que faz os processadores Snapdragon por celulares, que recentemente migrou, também entrou no segmento de notebook, anunciou também recentemente uma versão do processador dela mais parrudo,
uma versão mais modesta para concorrer com o MacBook Neo, tá? Então a Apple mais uma vez manteve seu histórico de inovação, entrando no segmento de notebook de maneira muito competente com esse MacBook Neo. Agora vamos falar sobre vendas. É difícil ter um número de vendas, falar assim, vendeu 100 mil unidades, vendeu 200 mil unidades, porque as empresas não divulgam isso. Mas as informações que eu consegui foram o seguinte, que de todos os computadores que a Apple já lançou, o MacBook Neo, depois, no final de semana seguinte ao lançamento, foi o que mais teve vendas da história da Apple, vendas históricas. E vendo vídeo de outros canais no YouTube, as pessoas vão comprar um MacBook na Apple e não acham a versão que elas querem. Tem que aguardar chegar o produto para comprar. Então as vendas foram espetaculares. As vendas foram espetaculares. Foi mais do que a Apple esperava, tá? Então é um notebook de carcaça de alumínio, com tela 13 polegadas, com colorido, com processador de iPhone, mas que para fazer as tarefas de escritório, assim, que sem editar vídeo, sem jogar. Se bem que alguns vídeos mais não 4K e não 8K ela consegue editar, tá? Full HD ela edita bem. Com o processador do A18 Pro da iPhone 18 e com memórias com 256, 512 GB de memória, ela está fazendo bonito no mercado, no segmento de entrada, tá? E agora vai meu veredito, a minha opinião pessoal. Sandro, o que você achou desse lançamento da Apple com o MacBook Neo? Eu achei demais, eu achei incrível. Eu pessoalmente não sou usuário do Mac, do sistema da Mac, porque como eu gosto de formatar celular, gosto de hackear celular, hackear eu quero dizer trocar o sistema operacional. Os principais programas que desbloqueiam o celular são de Windows. Então, mesmo por já ter acostumado com o Windows, eu prefiro o Windows, tá? Eu sou fã do Windows. Mas eu achei demais. Quem gosta da Apple e quem é usuário, recomendo de olho fechado. É um notebook incrível. Incrível, recomendo de olho fechado. Mesmo para novos entrantes que querem começar a trabalhar com a Apple, quer comprar um produto novo, é uma boa oportunidade. Agora, estava me esquecendo, qual que é o preço no Brasil? A versão no Brasil de 256 no Shopee está R$4.500, e a mesma versão 256 no Mercado Livre se encontra por R$5.000. Ou seja, não é tão barato assim, não é um computador barato. Por mesmo preço, o Windows, você compra computadores bem parrudos. Mas Apple é Apple, o máximo que ela pode fazer de economia é isso. Então, pessoal, se vocês ficaram no vídeo até agora, gostaram do meu trabalho, deixa o like, tá bom? Abraço!